Vamos que vamos, galera. Vamos para mais um podcast do esporte, 37ª rodada hoje, comentar os jogos da quarta-feira, né? E tivemos resultados importantes, né? Resultados importantes nessa briga pela Libertadores e em relação ao rebaixamento, né? Eu começo exatamente por rebaixamento, porque o Ceará perdeu pro Avaí na ressacada e foi rebaixado, né? O Avaí com essa vitória, o Ceará com essa derrota não tem mais chances matemáticas de permanecer na Série A. O Ceará tem 34 pontos, apenas um jogo a ser disputado, o Cuiabá tem 38. Então o Ceará não tem mais chance. O Atlético Goianiense empatou o jogo com o Atlético Paranaense. E já vou falar também dos dois lados, né? Falando de Avaí também, era assim, era só para se despedir da torcida, né? É aquele famoso, continua, só para falar desse jogo do Avaí, é aquele famoso ninguém vai sofrer sozinho, todo mundo vai sofrer, né? Então o Avaí vem comigo, vamos junto, tamo junto nessa Série B, né? Foi mais ou menos essa mensagem, óbvio que é brincadeiras à parte, você vai lá, você tem que fazer o seu papel, o Ceará não fez, rebaixado, não é rebaixado por uma ou duas, que aí depois, né? Depois é aquilo que o ano passado a gente viu um show disso, né? Ah, que a arbitragem é uma porcaria, prejudicou, que a arbitragem é uma porcaria. Isso não tem dúvida. Eu não tô nem dizendo que alguém reclamou, eu nem vi as coletivas porque especialmente no final da temporada, eu prefiro nem assistir as coletivas, né? Porque se houve muita reclamação, muito choro e teve 38 rodadas para fazer alguma coisa, né? Não é só por isso que você vai cair. Mas enfim, né? Três rebaixados, o único ainda com chances matemáticas, ainda, né? Ainda é o Atlético Goianiense, mas o Atlético Goianiense torce contra o Cuiabá, torce por uma vitória do Atlético Mineiro no jogo que vai ser na quinta-feira, né? Na noite da quinta-feira. Então tem um jogo ainda importante, pensando no Atlético Goianiense, que estava vencendo o jogo contra o Atlético Paranaense, o Furacão conseguiu empatar. E se por um lado o resultado do Atlético Goianiense foi péssimo, pelo outro lado, para o Furacão também foi horrível, né? Foi horrível. O empate não foi bom para ninguém. Um tentando, né, sonhando em permanecer na Série A, o outro sonhando com uma fase de grupos da Libertadores. O Atlético Paranaense ainda está na fase de grupos da Libertadores. O Atlético Paranaense está na sexta colocação, mas, por exemplo, se o Atlético Mineiro vence, empata em 55 pontos. E eu vou te falar, cara, o Furacão tá fazendo um esforço pra não ir pra essa fase de grupos, cara. Tá fazendo esforço e é aquilo que, pô, eu falei muito do Galo esses dias, né? De que, pô, se for pra uma pré-Libertadores é um resultado decepcionante, mas se não for nem pra pré-Libertadores é um vexame, né? É um vexame. E o cara, assim, dadas as devidas proporções, porque o Atlético Paranaense não fez investimentos na mesma proporção, mas o Atlético Paranaense, se a gente olhar a campanha que vinha fazendo no primeiro turno, de chegar até o topo da tabela, de estar entre, né, entre essas equipes privilegiadas, tranquilamente, chegou tranquilamente, estar entre as equipes privilegiadas. Privilegiadas não, porque, né, chegam lá por muito trabalho também, muita competência. Então isso não é privilégio, né? Isso é competência. Com muita competência chegou lá, parecia que ia ser uma das equipes que iriam ficar ali no G4, né? E aí, pô, por isso que a gente dizia, até com uma certa tranquilidade, vai abrir o G8, independentemente de quem ganha a Libertadores, vai abrir um G8. E de repente abre mão do Campeonato Brasileiro, foca apenas na final da Libertadores, os maus resultados começam a aparecer, a pressão começa a aumentar e hoje, cara, assim, se o Furacão não se classifica para a fase de grupos, é um resultado muito decepcionante, assim como será para o Galo. O Galo já está nessa, porque assim, o Galo já, se eventualmente for para a fase de grupos, se classificar em sexto, já vai ser uma decepção muito grande. Né? Já vai ser uma, para mim, não vou dizer, um vexame, não, vai ser uma decepção muito grande. Mas o mesmo vale para o Atlético Paranaense, cara. Um finalista de Libertadores, com o primeiro turno que vinha fazendo, chegando longe em várias competições, né? Uma equipe que
é muito estruturada em termos de gestão. Pô, não vai deixar de ser decepcionante ver o Furacão jogar uma pré-Libertadores. E tá fazendo um esforço tremendo para que isso aconteça, né? É que quem tá embaixo também não tá fazendo muita força para chegar, né? Essa que é a verdade. Quando a gente tava falando de Série B, eu vi muita gente falando, pô, o Vasco fez uma força para não subir. E eu falei aqui, cara, mas não foi só o Vasco, né? O que teve de time que fez uma força para não subir, o Vasco foi aquele que se esforçou menos para ficar na Série B. Os outros se esforçaram muito e ficaram lá. E é a mesma coisa, cara. Esses times que estão brigando pela Libertadores estão fazendo uma força para não ir. E tá tudo embolado, né? Tá tudo embolado. Falei, vou repetir, o empate de rubro-negros aí, o Atlético Goianiense e o Paranaense, cara, esse empate de 1-1 foi horrível, mas dos males o menor, porque assim, pensando assim, pro lado do Furacão, tava perdendo o jogo, conseguiu arrancar o empate, então dos males o menor, e pro caso do Atlético Goianiense, dos males o maior, porque tava ganhando o jogo e de repente toma empate e fica no limite, né? Fica no limite, assim, fica no limite, mas, cara, tá praticamente rebaixado, né? Praticamente rebaixado. A diferença entre o Cuiabá e o Atlético Goianiense é de 3 pontos. É de 3 pontos. O Cuiabá, ele vai jogar contra o Galo. Se de repente perde, o Atlético Goianiense ainda tem a possibilidade de, na última rodada, chegar aos mesmos 38 pontos. Mas a diferença de saldo de gols é uma parada absurda. É uma parada absurda. Eu não sei nem se é saldo de gols que conta primeiro, se é número de vitórias. Eu sei que em todos os critérios de desempate, de todos não. Eu acho que se o Cuiabá perde para o Galo e perde na 38ª, na última rodada, e o Atlético Goianiense vence, né, na última rodada, eles empatam em número de vitórias. Mas aí você vai para o saldo de gols, é uma parada, pô, absurda, assim, a diferença é muito grande. É a diferença de 9 gols, cara, assim, tem que ser tirada. Então, praticamente, a situação é dramática, tá praticamente rebaixado o Atlético Goianiense, mas vai lutar, assim, enquanto houver chances matemáticas, a equipe tem que brigar, tem que acreditar que de repente o Galo consiga dar uma goleada, né? Minimiza aí, aumenta um pouco a chance do Atlético Goianiense, né? E na última rodada também torcer para mais uma goleada, o que é praticamente impossível, né? O que é praticamente impossível de acontecer, porque o time do Cuiabá pode estar lá embaixo, mas também não é time para tomar, se bem que a gente viu nessa rodada um 6-0, né? Um 6-0, cara, pelo amor de Deus, cara. O Bragantino, o Red Bull Bragantino tomou 6-0 do Fortaleza, cara. Por isso que eu digo, assim, o torcedor do Dragão tem que olhar e falar, cara, de repente, né? De repente, vai que, né? Vai que o Atlético Goianiense marca 3 gols na última rodada, o Cuiabá toma aí, não sei, né? Um resultado favorável contra o Galo, mais um resultado favorável na última rodada. E, cara, assim, eu acho praticamente impossível. Tá? Acho que o Cuiabá já tá lá. Eu acho que o Cuiabá deve arrancar a ponta até do Galo, sem brincadeira. Time que pô, praticamente tá lá, né? Praticamente tá lá. E o Atlético Goianiense abriu mão do Campeonato Brasileiro para jogar as Copas. E se for rebaixado, cara, assim, é com muito merecimento, né? Com todo respeito, o torcedor vai ficar maluco, vai ficar irado, mas com todo respeito, né? Fez por merecer. Se o rebaixamento for concretizado, fez por merecer. Pô, fez muito esforço para cair, né? Focaram nas Copas, acharam que a grana das Copas valeria mais a pena, o prestígio de ir longe nas Copas valeria um rebaixamento, né? Então, se vale o rebaixamento, eu sempre falo aqui, eu acho que não vale a pena, né? O prejuízo ele é muito maior do que o ganho. Mas é isso, né? É isso. Situação bastante complicada. Eu já citei brevemente esse jogo, pulo para ele, porque esse jogo é jogo que, aliás, deixa eu falar de, né, dois jogos que pouco importam não, mas assim, não vale, não tinha tanta coisa em disputa. Juventude e Flamengo, o jogo terminou 2-2 e o Juventude estava ganhando, hein? Juventude estava ganhando, já pensou se ganha, hein? O Flamengo largou mão de vez, né? O Flamengo largou mão de vez. O Flamengo já tá ali no G5, tá tranquilo, não tá preocupado
composição de tabela, não está preocupado em ganhar um pouquinho mais de grana. O Flamengo não está preocupado com isso. Acho que isso também não é nem do Dorival, isso acho que parte de cima já, né? Da direção do Flamengo, ó, tá todo mundo tranquilo, fiquem tranquilo, né? A arrecadação esse ano foi um absurdo, uma posição de tabela para a gente não fará diferença, né? Então, acho que isso é uma coisa que veio de cima, mas perder do Juventude ia ser pesado, hein? Ia ser pesado. Conseguiu empatar, terminou em 2-2. Outra partida, Coritiba e Corinthians, né? Coritiba e Corinthians. O Corinthians ainda vale uma situação de tabela um pouco melhor, uma grande, mas assim, né? Convenhamos, né? Também, né? Já meio que ritmo de festa, né? Já meio que ritmo de festa. O Coritiba também já não tem tantas pretensões. Coritiba, eu falei que é um jogo que não vale tanto, assim, até vale, né? Até vale, porque o Coritiba ainda busca uma vaga na Sul-Americana e é possível, né? Com a draga que tá o Bragantino, é possível, todo respeito, hein? Torcedor não fique bravo. Mas tá uma draga, né? O Coritiba ainda dá para chegar numa Sul-Americana. E chegar numa Sul-Americana, você disputar uma competição internacional, você ter uma fonte de receita importante que pode ajudar a equipe no ano que vem. Então, assim, não é um jogo que não valia nada. Importante, né? Pro Corinthians pensando em posição de tabela. E pro Coritiba uma classificação para a Sul-Americana. Por que não? Né? Por que não sonhar? É possível. Pontuação ainda permite, né? O time que vem logo à frente é o Red Bull Bragantino, que tomou um chocolate do Fortaleza, cara. 6-0. Isso é uma parada inexplicável. Isso é uma parada inexplicável. O Fortaleza fez a sua parte, fez o seu papel. E eu tinha falado ontem, né? O São Paulo tem que torcer contra os rivais, mas esse era o Fortaleza, no caso, e esse jogo, né? Contra o Bragantino, time que estava vivendo um mau momento, jogo no Castelão. Esse seria o rival mais difícil, assim, do São Paulo torcer contra. A chance de vitória era muito alta. Era muito provável que isso fosse acontecer. Isso se concretizou. E mais do que a vitória, mais do que os 3 pontos, veio um saldo de gols absurdo, né? Somou aí 6 gols no saldo de gols. Somou 6, porque não tomou nenhum. Cara, assim, a situação do Bragantino... a gente falou um dos podcasts aqui, né? O que passa com o Atlético Mineiro, o que passa com o Red Bull Bragantino. É impressionante. Assim, é um dos exemplos, é uma das equipes que foi sensação aí nas últimas temporadas. Virou modelo, né, de gestão para muita gente, virou modelo de que um clube empresa ele pode trazer bons resultados financeiros e esportivos, e hoje a gente vê que o clube empresa não é a saída para todos os problemas. Não é a saída para todos os problemas. Muita coisa vai ter que ser. E assim, e tudo que a gente ouve de Bragantino do mundo esportivo é de que muita coisa vai mudar lá dentro. Muita coisa vai mudar. Porque tem muita coisa errada. Cara, isso é evidente, né? Isso é evidente, tem muita coisa errada. É um time que tem uma postura de mercado de contratar jogadores mais jovens com potencial de revenda. Você começa a colocar um monte de jogador jovem no seu elenco, né? Ganhando todo mundo em dia, ganhando muita grana no interior paulista, né? Cara, as tentações são enormes, né? Não é a mesma coisa de você estar numa cidade grande, você estar no Rio de Janeiro, em São Paulo, ganhando uma fortuna e ganhando em dia. Não é a mesma coisa, né? As tentações são um pouquinho maiores, mas, cara, no interior, né, a cobertura de imprensa é um pouco menor, tem menos gente vendo, né? E por aí vai. E por aí não tô querendo dizer que é isso que está acontecendo, mas a chance disso acontecer é altíssima, né? Enfim, muita coisa vai ser revista e o Fortaleza segue firme e forte nessa briga aí por Libertadores. É o atual 8º colocado. Construiu um saldo de gols legal. Construiu um saldo de gols legal com esse resultado. Né? Tá bem na parada. Se depender de critérios de desempate, o Fortaleza até tá bem. Só não tá melhor que o São Paulo, né? O São Paulo tem um saldo de gols bastante generoso, mas o Fortaleza, nos critérios de desempate, se precisar, essa vitória contra o Bragantino deu uma situação, colocou o Fortaleza numa situação bastante interessante
e um dos fortíssimos candidatos a buscar. Já está na pré-Libertadores, né? Já está na pré-Libertadores. Pode chegar numa fase de grupos, dependendo de uma combinação de resultados. Isso pode acontecer. O Atlético Paranaense joga a última rodada na Arena da Baixada, mas ele joga contra um visitante indigesto. E um visitante que possivelmente ainda estará brigando por uma vaga na pré-Libertadores. Possivelmente. Tudo vai depender do jogo da noite da quinta-feira. Então, cara, existe uma chance possível e real, e ela não é remota, do Fortaleza se classificar para a fase de grupos. Mais uma vez, né? Pode acontecer. E vai torcer muito pro Botafogo na quinta-feira, né? Na noite da quinta-feira. Vai torcer muito. Porque se o Botafogo vence o Santos, fica numa situação bastante interessante. Fica numa situação, cara, de até de repente buscar uma fase de grupos, por que não? Porque, pô, já pensou, se o Botafogo vence o Santos, o Botafogo chega a 53 pontos. O Atlético Paranaense tem 55. As duas equipes chegariam na última rodada. O Atlético Paranaense jogando em casa, Arena da Baixada, gramado sintético, difícil, complicado, mas do outro lado tem o visitante indigesto, né? Tem o segundo melhor, não sei, acho que o Palmeiras ainda é o melhor visitante, né? Melhor porque o Palmeiras não perdeu, né? O Palmeiras é o melhor visitante. Mas o segundo turno também nem sei como é que tá. O segundo melhor visitante do campeonato. Sonhando ainda até com uma fase de grupos da Libertadores. Cara, é um jogo que para todo mundo que tá nesse bolo, é interessante que o Botafogo vença, né? Todo mundo que tá nesse bolo que sonha com, né, a vaga direta na fase de grupos, menos o Furacão, né? O Furacão torce por uma derrota, porque aí chegaria na última rodada com um time que já não, assim, possibilidades um pouco mais remotas, ainda, óbvio, ainda com chance de chegar numa pré-Libertadores, mas um pouco mais remota, enfim. De qualquer jeito, cara, assim, eu tô falando que eu acho que uma vitória contra o Santos motivaria mais, né? É por isso que eu tô falando, eu acho que motivaria mais. Porque aí tem a possibilidade de chegar numa fase de grupos. Se perde do Santos, ainda dá para chegar numa pré-Libertadores. Então, ainda assim, o Botafogo entra na última rodada para ganhar. Né? Porque existe essa possibilidade real. Então, independentemente do resultado, eu acho que o Fortaleza deve torcer uma vitória. Não sei nem se o Fortaleza torce uma vitória do. O torcedor do Fortaleza torce uma vitória do Botafogo, né? Porque se o Botafogo vence, ultrapassa o Fortaleza, inclusive. Então, talvez o empate seja mais interessante. Não sei. Não sei. Aí é, é de quem tem a experiência, né? Pô, o que vale mais a pena, né? Você ter um time que vai pro final, que vai disputar, e a gente também tá no meio, tá brigando. Complicado, né? Esse bolo aí tá bem complicado. Fortaleza consegue um grande resultado, dá um passe importante nessa busca pela pré-Libertadores. E mais importante do que a vitória também, mais importante não, mas além disso, falando de Fortaleza, além da vitória, né? Outra coisa, outro resultado da rodada que ajudou muito o Fortaleza foi a derrota do América Mineiro para o campeão brasileiro Palmeiras, né? Jogo no Allianz Parque, jogo de levantar a taça, de levantar o caneco, o América até sai na frente e o Palmeiras, cara, assim, não dá pra... É brincadeira esse time do Palmeiras, cara. É brincadeira, assim, é um absurdo. Assim, a força... A aplicação tática do time, assim, pô, já é campeão, né? O time já é campeão, não tem nada, assim. Vai tá em busca de... Assim, recorde não vai dar mais, o recorde é do Flamengo, né? O recorde que o Palmeiras tem é de terminar a rodada invencível como visitante. Isso aí interessa o último jogo. Então, assim, pô, o que tá valendo pro Palmeiras? Tá valendo o prestígio com o torcedor. É isso que tá valendo. E o Palmeiras respeita o futebol, respeita a bola. Assim, eu não tô aqui criticando o Flamengo. Acho que o Flamengo ganhou os títulos possíveis, abriu mão mesmo, já tá dando férias pra galera. São posturas diferentes. Só que, assim, eu acho que ainda tem muita coisa em jogo no campeonato para você abrir mão, para você... Não vou nem dizer que tá jogando de forma displicente, mas, pô,
você largar a mão mesmo, dar uma, sabe, diminuir a marcha. O Palmeiras não. Eu acho que é importante isso, porque isso define um rebaixamento, uma classificação para Libertadores. Então o Palmeiras segue fazendo o seu papel. É um time superior, por exemplo, é que assim, o Flamengo jogou contra o Juventude, não valia nada, né? Mas não valia absolutamente nada. Mas, pô, se pega um time que tá ali no bolo, né? E eu acho que recentemente teve. Deixa eu só olhar aqui, pra não falar nenhuma bobagem. Por exemplo, ó, perdeu do Coritiba na última rodada. Pensando na parte de baixo da tabela, esse resultado pode ter comprometido ou não a vida de um ou outro. Sabe? Então são essas coisas. Aí antes disso, perdeu do Corinthians, tá. Então, a título do Curitiba eu acho que foi talvez o resultado mais impactante, que poderia impactar um pouco mais. O jogo contra o Juventude não valia absolutamente nada. Na última rodada contra o Avaí também não vale absolutamente nada. Cara, eu acho que. E o Curitiba já tá, assim, se perdesse, não tira 3 pontos do Curitiba, ficaria com 39 e estaria garantido na Série A do mesmo jeito, cara. Estaria garantido na Série A do mesmo jeito. Antes disso foi o Santos, venceu o Santos. É, acho que. É mais, eu acho que pela questão do torcedor, né? Retiro tudo que eu disse do Flamengo. Retiro tudo que eu disse. No caso do Palmeiras, o Palmeiras enfrentou agora o América. Antes disso, enfrentou o Fortaleza, goleada para cima do Fortaleza, né? O jogo do título. Jogo do. Que o Palmeiras já tinha sido campeão naquele mesmo dia, mas entrou para se consagrar, né? Teve um empate também contra o Cuiabá fora de casa, que o Palmeiras saiu atrás, buscou um empate, jogou para até conseguir virar o jogo. Então, assim, o Palmeiras está pegando adversários que estão nessa briga, ou pelo rebaixamento ou pela Libertadores. Tá competindo, tá competindo. Pô, em respeito ao esporte, né? Mais do que em respeito ao torcedor, que assim, no caso do Flamengo fica só a crítica de, pô, último jogo no Maracanã, né? Caraca, será que não vale fazer um esforço para dar um presente pra galera? Isso pensando no Avaí, né? Última rodada. Pô, será que não vale esforço, jogar legal, jogar bonito para se despedir, fechar com chave de ouro? Eu acho que isso não vai acontecer, né? Já tá todo mundo meio que no modo festa, no modo férias. Talvez até saia com um empate ou com uma derrota do Avaí, que não vai valer absolutamente nada, é um jogo que não vale nada. Mas para dar um prestígio pro torcedor, né? No caso do Palmeiras, pegando adversários que ainda tem pretensões, ou para fugir, ou do rebaixamento, ou para brigar por Libertadores, adversários rivais torcendo contra, a favor, enfim. O Palmeiras faz o seu papel e dessa vez, mais uma vez, fez muito bem, executou muito bem o seu papel. Esse contra o Fortaleza havia sido. Era um jogo que era para levar o título. Venceu muito bem. Dessa vez era o dia de levantar a taça, né? Então o Palmeiras mais uma vez fez um grande dia, mais uma atuação de gala, se a gente pode dizer assim, porque já é campeão. Isso não interessa. Recordes, números. Pô, talvez pode buscar recorde de gols, enfim, saldo de gols, mas assim, quantidade de pontos, esse número já era, entendeu? Esse número, chegar nos 90 pontos do Flamengo do Jorge Jesus é brincadeira, cara. Chega a ser obsceno o que fez o Jorge Jesus com o Flamengo, né? É muito difícil chegar nos mesmos números. Então, o Palmeiras, o que vale mesmo, se for pensar friamente, pô, o que vale? Pô, vale o recorde de melhor visitante de todos os tempos, né? E aí vale a última rodada. Esse jogo, teoricamente, não valia nada. O Palmeiras foi lá, competiu, venceu o América, venceu bem, saiu atrás, buscou uma virada. Assim, é impressionante a resiliência. Mais do que, cara, assim, a forma como o time vem atuando. De, pô, já é campeão, os caras entram em campo para vencer, para ganhar, para respeitar a bola, né? Mais do que isso, cara, assim, é a resiliência. Assim, cara, pô, perdendo, larga a mão, cara, né? Vamos ficar com esse gol mesmo. Não, os caras vão para cima, criam oportunidade de gols e consegue a virada. Importante a virada, importante para os times que estão na briga, né, pela Libertadores. Para o Fortaleza, esse resultado foi muito interessante. Fica encostado em pontuação com o América, por exemplo, né? Só que o Fortaleza, deixa eu ver, Fortaleza está com 52 pontos, o América também tem 52 pontos. O América tem uma vitória a mais, né? Então a vitória conta no primeiro critério de desempate, né? O América tem uma vitória a mais, por isso
é o sétimo colocado. Fortaleza construiu um saldo de gols importante, mas se precisar, né, se igualar em número de vitórias, precisar de saldo de gols, construiu um saldo de gols importante. Neste momento é o oitavo colocado, vai torcer, né? Acho que deve torcer contra o Botafogo, né? Deve torcer contra o Botafogo, porque senão o Botafogo passa, né? E ainda assim chegaria na última rodada com chance de se classificar para a pré-Libertadores, que não seria um jogo fácil para o Atlético Paranaense do mesmo jeito. Então acho que deve torcer contra o Botafogo, hein? Acho que deve ser mais ou menos esse caminho aí. Enfim, né? Enfim, 2 jogos ainda para fechar a penúltima rodada do Campeonato Brasileiro. O Galo contra o Cuiabá. Esse jogo é importante para as duas equipes. O Galo na busca pela Libertadores, para a fase de grupos da Libertadores, né? Mais do que a pré-Libertadores, o Galo ainda é uma das equipes que tem mais condições de buscar essa vaga de grupos direta. Se ganhar, por exemplo, encosta em pontuação com o Atlético Paranaense. E o Cuiabá, se empatar, já se garante de vez na Série A da próxima temporada. Botafogo e Santos. Para o Santos não vale muita coisa, para o Botafogo ainda vale uma vaga de sonhar com uma vaga na fase de grupos. Ainda vale muito. Esse jogo muito importante. A gente vai acompanhar. Amanhã a gente está de volta para repercutir um pouco mais. Enfim, hoje o podcast meio caótico, né? Fui pulando de um jogo para o outro, enfim, né? Eu só queria falar rapidamente sobre São Paulo, mais uma vez, tricolor paulista. O presidente Júlio Casares, ele deu uma coletiva aí e ele falou, né, sobre a sua gestão, ele falou sobre a permanência do Rogério Ceni, e eu vi essa coletiva na live do Barolo, né, no vídeo do Barolo. E ele fica maluco e não tem como discordar do Barolo, cara. É impressionante, sim. O Rogério Ceni tá com uma cara, sim, mas ele tá com uma cara, porque o Casares fica elogiando e tal, e o Rogério Ceni ele tá com uma cara de que assim, meu, tá falando, tá vendendo, é marqueteiro, né? Tá vendendo uma parada que não existe. Tá vendendo uma parada que não tá acontecendo, né? Ele tá muito com essa cara de que, meu Deus do céu, cara, onde é que eu vim parar, né? Onde é que eu vim parar? Só queria fazer esse parênteses, torcedor São Paulino, se não viu, procure, porque, cara, assim, é constrangedor, cara. É constrangedor, assim. Eu falei, eu faço coro com Barolo, assim, é constrangedor a situação do Rogério Ceni, né? E o cara elogiando a gestão, ele não critica gestões anteriores, porque é do mesmo grupo político, falando que tá melhorando a condição do São Paulo, né? Enaltecer os resultados esportivos, e eu, assim, eu não enalteci, mas eu falei assim, pensando friamente, e eu vou falar de novo isso no balanço da temporada, pensando friamente nos números, friamente, hein? Friamente, né? Porque o torcedor é movido a títulos, a gente sabe que título é o que move o futebol, mas pensando friamente em números, onde o São Paulo foi, onde conseguiu chegar, e assim, você ir longe em competições consequentemente uma receita importante, né? É grana que você ganha de premiação. O São Paulo fez uma temporada ok, cara. Ok, mas é muito pouco para para a promessa que foi feita, é muito pouco para o time com a história que tem o São Paulo. E não vou entrar nessa discussão. Eu só acho que, cara, assim, o torcedor que não viu, veja, porque, cara, lamentavelmente, esse é o presidente do São Paulo, ele fala como se tudo estivesse bem, e a gente sabe que tem muita coisa a ser melhorada, né? A gente sabe que tem muita coisa a ser melhorada. Então é isso, gente. Finalizar por hoje. Parabenizar mais uma vez aí o Fortaleza pelo grande resultado. Cara, 6-0, meu. 6-0, gente. Assim, é uma humilhação, cara. Isso é uma humilhação. Que os caras estão fazendo ali no Bragantino é uma esculhambação, cara. É uma falta de respeito, não é só com a entidade, com os torcedores, é com o esporte, né? É uma esculhambação, cara. Parabéns ao Palmeiras, né, que mesmo campeão segue competindo. Falei, vou repetir, saiu atrás no placar, os caras foram buscar a virada. Gustavo Scarpa saiu ovacionado pela torcida, saiu ovacionado, ele se emocionou,
bacana, né? Se despede da torcida, se despede aí do Allianz Parque. Grande passagem, falou sobre isso, né? 5 anos, muitos títulos. Vai deixar saudades, vai sentir saudades e mais do que isso, ele vai deixar muita saudade pro torcedor palmeirense. Jogo de levantar a taça, jogo de uma vitória importante, né? Porque mais uma vez, uma vitória construída numa virada, mostra que é um time muito maduro, mostra que é um time que tem muita cabeça, muita entrega dentro de campo. Então, mais uma vez, parabenizar o Palmeiras pela conquista e pelo que segue fazendo. Pelo que segue fazendo. Poderia simplesmente dar férias para todo mundo e acabou a temporada, encerrou. Não, ninguém tem férias, entra com o time titular, compete, né? E na última rodada deve entrar com tudo para cima de Internacional para segurar pelo menos o empate e terminar a temporada de 2022 como o visitante mais indigesto, né, do Campeonato Brasileiro. Acho que de todos os tempos, né? Não sei. Acho que nenhum time venceu o Campeonato Brasileiro de pontos corridos sem perder fora de casa. É impressionante que o feito do Palmeiras. É impressionante. Mas ainda tem um jogo para ser disputado. Enfim, e por Inter vale muito, né? Por Inter vale muito, questão de honra, né? Questão de honra. É isso, gente. Por hoje eu fecho a conta. Vamos acompanhar esses 2 jogos que faltam. Repetir mais uma vez. Galo e Cuiabá, Botafogo e Santos. Vamos acompanhar esses jogos. Vale muito pela Libertadores. Para o Cuiabá vale a permanência na Série A. Amanhã a gente está de volta para repercutir essas 2 partidas. Valeu demais, forte abraço e até amanhã. Tchau.